Bem-vindo à aula de português no Estudo em Casa. Eu chamo-me Teresa Cadete Sampainho e sou tua professora se estás no 7º ou no 8º ano. Lembras-te na última aula do filme que vimos, O Outro Par, sobre um episódio da vida de Gandhi? Lembras-te do desafio que te coloquei? Qual dos dois meninos tinha feito a diferença no mundo, a diferença que nós queremos ver no mundo? Pois bem, vamos resolver esse desafio e, se tiveste atenção à última aula, à nossa conversa, no fim, percebeste que ambos os meninos fizeram a diferença, pois ambos tomaram decisões altruístas. O que é que isto significa? Significa que ambos se preocuparam com o outro, não foram egoístas. Altruísmo é o antónimo de egoísmo. Depois, a outra parte do desafio pedia-te que construísses duas frases de tipo imperativo que pudessem ser usadas em campanhas publicitárias solidárias. Eu proponho-te duas frases de tipo imperativo. Certamente tu respondeste bem se usaste o imperativo ou o presente do conjuntivo com valor imperativo, conforme eu fiz aqui. Salve uma vida, dou sangue. Os dois verbos na terceira pessoa do singular do presente do conjuntivo com valor imperativo e telefona a quem nunca se esquece de ti. E é precisamente com esta ideia de telefona a quem nunca se esquece de ti que passamos ao tema da aula de hoje, estar perto na distância. Esta aula é a primeira de um grupo de 3 aulas subordinadas a este tema. Hoje, o título da aula é Ver com o Coração. E vamos começar por ver um anúncio, um filme publicitário inglês sobre uma menina que tenta estar perto do avô. Vamos ver. Antes disso, desculpa, tens que... é nosso hábito aqui, não é? Já me estava a esquecer. Tens que responder a estas perguntas no fim de vermos o vídeo. Então, identificar os protagonistas da história, por um lado, e depois, como vais perceber, vai haver uma dificuldade de comunicação e tens que perceber quais são as estratégias utilizadas para superar essa dificuldade. Agora sim, vamos ao vídeo. You're in a hot state, but I just can't stand it. You're half the world away. I've been lost, I've been found, but I don't feel down. You're half the world away. I've been lost, I've been found, but I don't feel down. I don't feel down. Gostaste do vídeo? Os meninos que não têm a possibilidade de ver certamente se deixaram embalar pela melodia e agora tenham atenção porque vamos contar a história deste vídeo. A primeira pergunta que tínhamos era identificar os protagonistas da história. Pois bem, era fácil, tínhamos a menina e aquele velhinho, o avô da menina. Eu, olhando e vendo este vídeo, tive tendência a pensar que o que aconteceu a esta menina foi que ela perdeu o avô, perdeu alguém
mais velho na família e disseram-lhe que depois aquela pessoa que ela tinha deixado de ver seria uma estrelinha a brilhar por ela no céu. Contamos isso muitas vezes às nossas crianças. E, portanto, esta menina começou a procurar o avô, este velhinho, através do telescópio. E essa é a primeira estratégia que ela utiliza. Procura ver com o telescópio a todas as horas, não só de manhã, não só à noite, mas também quando vem da escola. Depois, o que é que ela tentou fazer ainda? Ela via o avô, ela via aquele velhinho e tentou acenar-lhe. Ela tinha a noção que o via, mas que ele não a via a ela, então ela acenava. Depois escreveu e enviou-lhe mensagens. E por fim, porque era Natal, pediu um telescópio. Todos devem ter julgado que era para ela, mas não, ela tinha outras intenções. Enviou-o para a Lua, enviou-o para o espaço, para assim poder entrar em contacto, poder trocar um olhar com aquele avô. Portanto, estar perto, apesar de estar distante. E, de facto, esta necessidade que nós temos de estar perto, ainda na distância, atravessa a literatura. E há um poeta contemporâneo, um poeta atual que vive agora, José Luís Peixoto, que tem muitas obras publicadas e traduzidas. Ele nasceu em 1974, em Galveias, licenciou-se em estudos ingleses e alemães, foi professor, como eu, mas a partir de 2001 dedicou-se à escrita e tornou-se um escritor famoso, reconhecido pelos seus pares, inclusivamente reconhecido por José Saramago. José Luís Peixoto, porque é um escritor nosso contemporâneo, atual, tem um site na internet onde ocasionalmente publica os seus textos, os seus poemas. E publicou este no fim do mês de março. Este que eu vou agora ler contigo e que vamos analisar. Olhamo-nos nos olhos. Olhamo-nos nos olhos pela internet. Eu transmito-te este domingo à tarde a voz do vizinho através da parede. Tu transmites-me a distância que existe depois do que consigo ver pela janela. Pois bem, temos aqui um poema, uma parte do poema, a primeira parte, constituída por um monóstico e 2 dísticos, isto é, 3 estrofes, uma com um verso e as outras 2 com 2. E aquilo que eu te peço primeiro é que identifiques ali a presença do sujeito poético. A presença do sujeito poético nós encontramos através de palavras que remetem para a primeira pessoa, nomeadamente de formas verbais. Não é difícil. Começamos logo com olhamos, ali o verbo olhar na primeira pessoa do plural. Este olhamos engloba um eu e um tu. Esta noção é importante para a continuação de análise do poema. Depois temos o verbo transmito, primeira pessoa do singular. Depois, consigo. Mas temos também pronomes. O pronome nos, o pronome eu e o pronome me. Não é difícil, já fizemos este tipo de exercício várias vezes. A seguir, temos o interlocutor do sujeito poético, a pessoa a quem ele se dirige. E aí vamos ter a presença da segunda pessoa, mas também, como eu te dizia há pouco, da primeira pessoa do plural, que engloba um eu e um tu. E então temos as formas verbais de primeira pessoa do plural, logo ali olhamos, e depois as de segunda pessoa do singular. Onde é que estão? No verbo transmitir, transmites. E temos também pronomes pessoais. Ali o te, o nos primeiro, sim, e depois o te e o tu. Não há dúvidas? Portanto, o sujeito poético dirige-se a um seu interlocutor. E avançamos. Avançamos com a expressão do espaço, o perto e o longe, que é o tema da nossa aula, estar perto na distância. Então, quando nos olhamos nos olhos, estamos perto. Pensamos nós, não é? Estamos perto, olhamos nos olhos. E quem é que está perto de nós? O vizinho ao nosso lado, com quem dividimos uma parede, através da parede. Só que, paradoxalmente, o que é que acontece? Olhamos-nos nos olhos pela internet. É uma falsa sensação de proximidade, porque a internet aproxima quem está longe, mas não estamos face a face, de facto, em presença. E depois, também a distância daquilo que está para lá da janela, depois da janela.
Entretanto, temos também marcas temporais. O tempo através de uma expressão de tempo, que encontras ali na segunda estrofe, exatamente, este domingo à tarde, e através dos verbos no presente do indicativo, que já tínhamos visto, não é? Todas as formas verbais se encontram aqui no presente do indicativo. E avançamos. Temos também o verbo conseguir e ali o existe que não está sublinhado. Avançamos para a segunda parte do poema. Acompanha comigo a leitura. E mesmo assim, neste tempo raro, repara, tu e eu estamos juntos neste verso. O poema é como uma casa, tem paredes e janelas, é habitado pelo presente. O poema é como uma casa e a casa protege-nos. Então, o poema continua e, como eu te dizia, agora o sujeito poético concretiza. Tu e eu, nós. Nós, neste tempo, o presente, o agora, presente ali, na expressão neste tempo raro, que nos indica que o tempo que se está a viver é este que o escritor vive, que o sujeito poético vive e que nós todos vivemos. Este tempo raro, este presente. E depois temos ainda as formas verbais. Estamos, o verbo estar, o verbo ser que aparece várias vezes e o verbo proteger. Perguntas-me assim, se toda está ali o verbo reparar, então, mas tu tens a obrigação de dizer que tempo é aquele. Repara, e mesmo assim, repara. É o tempo que abordámos na última aula, o imperativo, segunda pessoa do singular. E avançamos com a análise do poema, abordando agora os recursos expressivos. Temos aqui uma comparação e uma metáfora. Encontras facilmente a comparação, não é? O poema é como uma casa. Estamos a comparar o poema como uma casa. E nessa casa, nesse poema, o eu e o tu, o sujeito poético e o seu interlocutor, estão juntos num verso. E depois temos uma metáfora, porque essa casa, esse poema, revela, reflete o presente. Então, é habitado pelo presente. Trata-se de uma metáfora, como se o poema fosse uma casa e habitado pelo presente. Então, qual é a funcionalidade, qual é a expressividade destes dois recursos? É mostrarem que o poema se tornou um espaço de encontro, uma forma de superar a distância. Um espaço de encontro, de proximidade, íntimo e protetor, tal e qual como uma casa. É um poema muito bonito, foi escrito no dia 29 de março de 2020, portanto, há muito pouco tempo. E deste poema, deste olhar nos olhos, partimos para esta imagem, esta nuvem de palavras, que incide essencialmente sobre os olhos, sobre olhar. A nossa aula hoje é ver com o coração. E a palavra olhar, dependente das expressões que lhe sucedem, pode significar várias coisas. Quando nós dizemos eu estou a olhar para ti, estamos a especificar a direção do nosso olhar. Quando dizemos eu olho por ela, está descansado, estamos a dizer que tomamos conta de alguém, vamos cuidar de alguém. Quando dizemos que olhamos nos olhos, como José Luís Peixoto dizia no poema, referimos-nos à proximidade, ao interesse com que olhamos o outro. E quando dizemos olhar com o coração, significa que estamos a dar valor aos sentimentos, que a nossa visão, o nosso olhar é emocional. Estamos aí a utilizar a nossa inteligência emocional e não a racional. E o escritor de que te vou falar a seguir foi um daqueles que se dedicou a este olhar com o coração, ver com o coração. Chama-se Antoine de Saint-Exupéry, é um escritor francês que nasceu em 1900 e que morreu em 1944. Sim, eu não estou enganada. Ele desapareceu em 1944, mas só foi dado oficialmente como morto em 1948. Ao longo da sua vida, ele foi piloto, aviador, escritor e jornalista. E escreveu a sua obra mais conhecida, que tu certamente conheces, O Príncipezinho, quando estava em Nova Iorque. Uma curiosidade, não é? Em 1943.
Esta obra, escrita em francês, acabou por ser publicada apenas em 1946, já depois do seu desaparecimento. O que é curioso em relação a Saint-Exupéry, que tu vês ali na imagem uma estátua com a sua personagem principal, o príncipezinho, e vês Antoine de Saint-Exupéry vestido de piloto, porque ele foi piloto aviador e morreu a pilotar um avião. Desapareceu, partiu numa missão de reconhecimento em 17 de junho de 1944 e desapareceu. Presume-se que o seu avião terá sido abatido por aviões alemães e só depois, em 1948, é que o declararam efetivamente morto. Também a história do príncipezinho reconta uma experiência de Antoine de Saint-Exupéry, que foi quando ele teve um acidente no Sahara, o avião dele caiu e ele teve que reparar o motor. E é exatamente isso que se passa no Príncipezinho. O narrador do Príncipezinho é um aviador que teve um acidente no deserto e que encontra o Príncipezinho. Vamos ver um vídeo do filme O Príncipezinho. É dobrado em português do Brasil, mas tu certamente vais perceber. Percebeste certamente. E a primeira pergunta que eu te coloco é: porquê é que a raposa não pode brincar com o príncipezinho? Porquê é que tu achas? Por ser tímida? Por não haver laços entre eles? Ou porque tem medo dele? Ela pode ser tímida, mas a partir do momento em que houver laços entre eles, essa timidez é ultrapassada. Portanto, a resposta correta é exatamente porque não há laços entre eles. De facto, nós podemos ser muito tímidos. A partir do momento em que nos tornamos amigos de alguém, que criamos laços com essa outra pessoa, a nossa timidez diminui e às vezes até desaparece. Vamos avançar com a exploração deste pequeno vídeo. Quando existem laços entre as pessoas, o que é que acontece? Elas sentem medo umas das outras, elas cansam-se umas das outras, como nós agora que estamos mais tempo em casa com toda a gente por lá, cansamos-nos uns dos outros, cansamos, mas assim que falta alguém, sentimos logo a falta. Porquê? Porque de facto, quando existem laços entre as pessoas, elas sentem necessidade umas das outras. Concordas, não é? E avançamos aqui para a palavra central deste vídeo, cativar. Para nós cativarmos alguém, o que é que precisamos de fazer? O que é preciso para captarmos a atenção e os sentimentos de alguém? Exatamente as palavras que tu vês ali com mais destaque. Tempo, dedicação, partilha, atenção. É exatamente isso. Para nós nos tornarmos amigos de alguém, para provarmos a nossa amizade a alguém, é disto que temos de dar, é isto que temos de conseguir transmitir ao outro. Que nos preocupamos, que damos atenção a essa pessoa, que lhe dedicamos o nosso tempo e partilhamos com ela as nossas experiências, as nossas dúvidas, os nossos medos, aquilo que nós somos. E vamos avançar com a leitura de um excerto que continua. A raposa vai explicar ao príncipezinho o que é que vai acontecer se o príncipezinho a cativar. Acompanha a leitura comigo, porque o texto é muito bonito. Mas se me cativares, a minha vida ficará como que iluminada. Passarei a distinguir uns passos que serão diferentes de todos os outros. Os outros passos fazem-me esconder debaixo da terra. Os teus irão levar-me a sair da toca como uma música. E depois, olha, vês além os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo para mim é inútil. Os campos de trigo não evocam nada para mim, isto é, não me dizem nada, não têm importância nenhuma para mim. E isso é triste. Mas tu tens cabelos cor de ouro. Então será maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo que é dourado irá fazer-me lembrar de ti e gostarei de ouvir o som do vento no trigo. Então, o que é que a raposa diz aqui ao príncipezinho? Diz que a partir do momento em que nós criamos laços com alguém, tudo aquilo que nos rodeia, toda a realidade que nos envolve, ganha valor, ganha um impacto diferente na nossa maneira de ver. Porque ficamos com recordações, fazemos associações. E por isso é que se diz
que enquanto nós recordarmos as pessoas na nossa vida, elas nunca morrem. Mesmo que já tenhamos perdido avós, tios, pessoas que infelizmente já morreram, enquanto nós falarmos dessas pessoas e as recordarmos, enquanto olharmos ou ouvirmos qualquer coisa e nos lembrarmos delas, essas pessoas continuarão vivas, pelo menos no nosso coração. Vamos avançar, visto que sublinhei algumas expressões ali e não foi por acaso. Então, qual é o recurso expressivo presente nesta expressão? A minha vida ficará como que iluminada. Tão fácil, não é? É uma comparação que sublinha a riqueza que um amigo traz à nossa vida, não é? Um amigo enriquece a nossa vida, torna-a mais completa. Continuamos. Qual é o recurso expressivo presente? Noutra expressão que surgiu no vídeo, depois de ter caminhado muito tempo pelas areias, rochas e neves. Pode ter passado despercebida esta expressão, mas é logo o príncipezinho chega ao sítio onde está a raposa, onde vai encontrar a raposa, depois de ter feito este caminho. Este caminho por areias, rochas e neves. Então é fácil, trata-se de uma enumeração, exatamente. E qual é o valor desta enumeração? Ela mostra-nos que o caminho até ali não foi fácil. Ele foi difícil, por areias. Estás a ver o que é caminhar na areia? Vamos afundando os pés, temos dificuldade. Por rochas, temos de trepar, temos que evitar cair. A neve, o frio, onde os pés também se afundam. Pois é, foi um caminho difícil e ele chegou lá. E vamos avançar com mais um recurso expressivo. Os teus passos, não está ali porque a expressão é mesmo assim, a raposa tinha referido passos anteriormente, os teus irão levar-me a sair da toca como uma música. E aqui eu falo para os meninos que não ouvem, porque os meninos que não ouvem pensam a música não tem importância nenhuma para mim. Mas pensem que qualquer outra sensação pode substituir aqui a música. Porquê? Porque quando sentem a presença de alguém, no caso a raposa sente através do som dos passos, mas tu, que não ouves, podes chegar a casa e adivinhar, sem ver, que lá está o teu avô, porque cheirou ao perfume do avô. Ou que já chegou a mãe e que já fez o jantar, porque cheira ao arrozinho acabado de fazer e à febrinha grelhada. Pois é. Então, o que é que temos aqui? Estávamos a fugir ao recurso expressivo, não é? Mas é tão fácil, é uma comparação que mostra como o reconhecimento do som ou de outras sensações levará alguém a reagir de forma positiva. Porquê? Porque relaciona aquela sensação com um amigo. E vamos avançar com mais um excerto do filme para percebermos melhor qual é a mensagem que a raposa quer deixar ao príncipezinho. É muito fixe, não é? Sabermos que se olharmos com os olhos do coração, nunca mais ficamos sozinhos. Se nos recordarmos, se tivermos lembranças, nunca mais ficamos sozinhos. Então, qual foi a personagem que revelou o segredo ao príncipezinho? Exatamente, foi a raposa, conforme vemos naquela imagem que foi retirada do filme. E, por outro lado, o que é que significa o verbo perder no contexto em que a raposa o utiliza na conversa com o príncipezinho? Lembras-te? Ela fala de perder tempo com a rosa. Pois é, perder não significa exatamente aquilo que nós associamos ao verbo perder. Perder significa dedicar tempo. Dedicar tempo à rosa para a cativar, dedicar tempo à raposa para a cativar, dar tempo às pessoas, dar o nosso tempo, partilhar e dedicar-nos aos outros. Foi isso que o príncipezinho fez e é isso que faz toda a diferença na nossa vida. E vamos avançar. Qual foi o segredo que a raposa deixou de presente? Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Pois é. E o que é que isto significa? O essencial é invisível aos olhos. Não vale a pena vermos para percebermos o que é o essencial, o que é importante. Porque aquilo que é importante é o que sentimos. Não é no domínio físico,
É o amor, a esperança, a cumplicidade, a partilha. Isso é que é essencial. E é essa a mensagem do príncipezinho, a mensagem que a raposa deixa ao príncipezinho e que garante que ele nunca se sentirá sozinho. E, já agora, falamos da Rosa. A Rosa tinha sido deixada pelo príncipezinho no planeta em que ele vivia. O que é que a tornou única? O que é que a tornou especial? Terá sido a sua cor e beleza? O tempo que ele lhe dedicou? Ou a sua originalidade? O príncipezinho percebeu que a Rosa não era única, havia muitas iguais a ela. Portanto, também não era original. A sua cor e beleza eram comuns. O que a tornou diferente foi o tempo que ele lhe dedicou. Ele conheceu-a bem. E, portanto, foi o tempo que dedicaste à tua Rosa que a fez tão importante. É o tempo que nós dedicamos às nossas pessoas, às nossas causas, que também as tornam importantes. E passamos ao nosso desafio. O teu desafio hoje, para a próxima aula, e este desafio, eu vou-te dizer, vais entregá-lo à tua professora, ao teu professor, ao teu tutor. Se quiseres enviar-me um texto através das redes sociais, podes fazê-lo, eu também te vou responder pessoalmente, mas eu, na próxima aula, não vou apresentar uma sugestão de correção, porque este texto é muito pessoal. Vais imaginar o reencontro do príncipezinho com a Rosa. Redigir um pequeno texto narrativo, portanto, que tem que contar o que é que acontece nesse encontro, seguindo as orientações. Referir que a reação e os sentimentos de ambas as personagens, recriar um diálogo e usar recursos expressivos. Os recursos expressivos não contam com a personificação da Rosa, está bem? Tem que ser mais dois além da personificação. Percebeste? Portanto, um textinho não precisa de ser muito extenso em que recries este reencontro. E chegamos ao fim, vamos sistematizar a nossa aula. Foi a aula número 9, Ver com o Coração. Vimos e explorámos o filme do Homem na Lua, analisámos um excerto de um poema de José Luís Peixoto, vimos certos do filme O Príncipezinho e lemos e analisámos um excerto do capítulo 21 dessa mesma obra. Espero que tenhas gostado e que não te esqueças que o essencial é invisível aos olhos e que só se vê mesmo com o coração. Fica bem, até à próxima.